Olá, boa noite, tudo bem? Respeitáveis alunos da nossa disciplina de Direito Ambiental. Bom, vamos dar início aos nossos trabalhos. Lembrando que no encontro passado, este professor que vos fala tratou do plano de ensino, correto? Apenas revisando. Falamos também dos aspectos conceituais da nossa disciplina. Eu também, obviamente, como sempre, né, doutores, eu farei uma revisão do conteúdo tratado na aula passada. E antes de iniciarmos a revisão, eu gostaria de mostrar para os senhores o nosso ambiente virtual de aprendizagem, bem como todo o conteúdo que já está disponível. Vamos lá? Então, olha só, doutores, vou dividir a tela com os senhores com relação ao conteúdo que está disponível lá no Aba, tá bom? Agora, eu quero tão somente, né, de início, mostrar o que este professor já disponibilizou no ambiente virtual de aprendizagem. Este, obviamente, né, todo mundo já está habituado, no nosso ambiente virtual de aprendizagem está disponível para os senhores. Lá no ciclo 1, tá? Vamos admitir o colega que está chegando. Boa noite, nobre doutor, seja bem-vindo. Já dei início à nossa aula, tá, Lucas? Boa noite, seja bem-vindo. Já dei início aos trabalhos. Estou mostrando aqui o que está disponível para nós, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Lembrando que eu estou gravando. Então, Lucas, o senhor que chegou agora, meu querido, estou apenas dividindo a tela com relação ao material didático. Nós lançamos aí conferências internacionais em prol do meio ambiente, atividade pré-aula síncrona, que nós deixamos uma leitura inicial. Nós temos aí material didático da nossa aula de hoje, doutor, que é os slides das conferências. Eu sempre mando slides, sempre mando material didático, né? Temos aí a apostila sobre os princípios, tá? E temos aqui, meu querido, atividade pós-aula síncrona, que é um material complementar sobre as conferências internacionais. Essa atividade pós-aula síncrona, o professor vai disponibilizar após a aula, tá bom? Então, olha só. Novamente, seja bem-vindo, tá, doutor? Boa noite. Qualquer dúvida pode perguntar, sinta-se à vontade. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada e será disponibilizada para os senhores aí no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Vamos lá. Então, olha só, doutores, com relação à nossa aula de hoje, inclusive, tá? Só vou esperar os colegas chegarem, Lucas, para eu explicar por que eu estou de forma virtual, viu, doutor? Eu vou esperar os colegas chegarem para que possamos aí explicar. Mas eu já te falo, é porque essa semana eu manifestei sintomas do Covid, tosse, a garganta doendo, espirrando demais. Meu filho mais novo ontem deu muita febre, né? O meu mais velho também espirrando muito, a minha esposa espirrando muito. E, com base no protocolo de biossegurança da instituição, não posso, né, permanecer em sala de forma presencial, tá certo? Em que pese eu ter feito o teste rápido hoje de manhã, logo cedo, né? Já mandei para a direção. Em que pese eu ter feito o teste rápido, eu não posso entrar em sala de aula de forma presencial com base no protocolo de biossegurança da Faculdade Evangélica Raiz, tá bom, Lucas? Então, fica aí a explicação. Não mandei lá no grupo, deixei para falar aqui em sala, tá? Mas o professor já está ressaltando aí e explicando os motivos, tá bom? Não é má vontade, né? Eu prefiro estar presente em sala de aula, eu prefiro, sinceramente. Eu acho que a aula presencial, ela tem uma magia diferente, né? Mas, levando-se em consideração que não é possível de forma presencial, façamos aí de forma virtual, tá bom? Lembrando que eu estou gravando e vou disponibilizar para os senhores. Colega Evelyn, boa noite. Colega Ítalo. Ítalo é o doutor. Ítalo. Oi, tá me ouvindo, doutor? Oi, tá me escutando? Ah, não tá cortando. Não tá cortando, não, né? É porque apareceu a mensagem. Não, tô ouvindo perfeitamente. Tá. Ítalo, o senhor é representante? Sim. Ítalo, eu estava falando com o Lucas aqui, só para explicar rapidamente, depois você passa para a turma, tá? Eu não quis mandar lá no grupo, deixei para falar aqui de forma presencial. Eu não estou de forma virtual, né, mas de forma síncrona. Eu não estou ministrando aula de forma presencial hoje porque a minha família teve os sintomas, né, do corona. Então, como todo mundo teve sintoma, inclusive meu mais novo, ele
deu muita febre, mas ele não está com coronavírus, graças a Deus. Eu também fiz exame, não estou, mas com base no protocolo de biossegurança da instituição, eu não posso entrar em sala de aula, né? Então, tem que esperar aí um lapso temporal, salvo engano, de 1 ou 2 semanas, uma coisa assim. Tá certo, doutor? Então, fica aí minha explicação, tá? Não é má vontade. Tanto é que na aula passada, ministrei aula, a colega André estava presente, sem o menor problema, né? E eu prefiro estar de forma presencial, sinceramente falando, tá bom? Espero que os colegas entendam. Então, beleza, vamos lá, doutores. Olha, já gravei, tá? Ítalo, Evelyn, o Lucas acompanhou. Eu já mostrei o ambiente virtual de aprendizagem. Está disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem. Mostra aqui de novo de forma rápida, tá? Para que possamos dar seguimento. Material didático, os slides da aula de hoje, tá, Ítalo? Bem como, Evelyn, a apostila sobre princípios. Eu sempre faço material de apoio, né? Lembrando que hoje, depois da aula, tem atividade pós-aula síncrona, como sempre, que é elaborar uma síntese sobre conferências e tratados, né? Bem como está disponível um material sobre os princípios, que foi uma atividade pré-aula síncrona, simples leitura, não faço atividade pré-aula síncrona valendo nota, tá? E tem aí o material didático também sobre conferências. Então, nosso ambiente virtual de aprendizagem, como sempre, eu já fomentei, já lancei todo o conteúdo antes da nossa aula, tá bom? Doutores e doutoras, lembrando que na aula passada eu tratei do plano de ensino, tá? Falei do formato das avaliações, né? Nós temos a previsão aí de que ocorra o simulado institucional, essa nota vai para a segunda VA. Primeira VA, nós vamos aplicar atividades e prova, 50 de atividades, 50 de prova. Terceira VA, 50 de atividades, 50 de prova. Então, lembrando que a segunda VA será representada por meio de simulado, mais algumas atividades lá, que tem a nossa semana jurídica virtual, dentre outras questões. Então, olha só, na aula passada eu falei, está todo mundo visualizando bem aí, doutor? Está conseguindo ver bacana? Sim ou não? Sim, visualizando bem. Ai, peraí que eu não estou conseguindo ver, gente, acho que eu estou no lugar errado. Evelyn, sabe por que eu estou perguntando? Gustavo, seja bem-vindo. Porque com a mudança do Zoom agora, que é institucional, antes o professor eu estava conseguindo visualizar, deixa eu ver se é a forma que eu coloquei aqui, só um instante. Não, aqui ficou pior. Eu estou conseguindo ver só o senhor, está projetando alguma coisa também? Hã? Agora eu estou conseguindo ver, mas só o senhor, está projetando alguma coisa? Não, vou projetar, calma, não projetei ainda. Ah, tá. Mas está vendo bem aí, é porque a minha imagem agora, ela ficou cortada, entendeu? Em que pese eu estar no centro da câmera, estou vendo só a metade aqui do professor na tela. Mas por isso que eu estou perguntando. Entendi. Obrigado pelo feedback aí. Pessoal, então vamos lá. Na aula passada eu tratei do plano de ensino, a nossa aula foi gravada, eu já disponibilizei no ambiente virtual, tá? Lembrando que eu pus na turma de Direito Civil 4, que eu falo de contratos, né? Dou aula também de Direito Civil, eu deixei gravar nas nuvens. E o pessoal já me alertou que o espaço parece que não é suficiente. Então, agora eu estou gravando no computador, só explicando. E demorou mais, no meu ponto de vista, o e-mail demorou um pouco mais para chegar. Então, estou gravando a nossa aula no meu computador, depois eu vou converter lá no YouTube e depois eu jogo o link aqui no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Por quê? Não precisa preocupar, né, Ítalo, Gustavo, Evelyn, Lucas, porque nesse primeiro momento, né, haverá aqui a nossa aula de forma síncrona e no segundo momento a atividade pós-aula síncrona. Então, não precisa preocupar com vídeo aula no segundo momento, basta os senhores se ocuparem com a nossa atividade. Dica do professor, sempre a nossa aula, né, vai dar agora, em média, até 9 horas, em média, que é a orientação institucional. Alguns professores passam, alguns professores terminam um pouco antes, mas, do meu ponto de vista, o importante é o conteúdo, é a aprendizagem. Tá. Lembrando que esse segundo momento, deixa eu só aguardar, receber os colegas aqui, só um instante. Então, o segundo momento da nossa aula, doutores, lembrando que ele é voltado para a atividade pós-aula síncrona, tá bom? Então, agora, boa noite, Robson, que chegou agora, boa noite, colega Gabriela, tá? Sejam bem-vindos. Então, olha só, nesse primeiro momento eu vou fazer uma revisão, tá bom? Eu acho que todos estavam presentes na aula passada, quem não estava presente provavelmente assistiu a nossa aula. Quem não assistiu, eu faço a revisão agora. Boa noite. Então, olha só, doutores, na aula passada, eu falei do nosso direito ambiental, em especial dos seus aspectos conceituais, tá certo? Bom,
eu mostrei o conceito de direito ambiental, mostrei aí o conceito também de ecologia e mostrei o conceito de meio ambiente. Antes, obviamente, nós falamos bastante da importância, da relevância de estudarmos, né, o nosso direito ambiental, haja vista que ele pode ser considerado, né, a grosso modo, em síntese, como um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. Bom, além de falarmos, né, desse direito ambiental, desse conceito de direito ambiental, falamos também da nomenclatura, da sua natureza jurídica. Quando o professor tratou da natureza jurídica do direito ambiental, nós ressaltamos que ele é um ramo do direito público. Atenção, doutores. Por quê, professor? Me explica melhor. Lembrando que eu citei o artigo 225 da Constituição Federal, que diz o seguinte, que está lá no capítulo 6, título 8, né, da nossa lei maior. E esse capítulo foi reservado para a proteção do meio ambiente, ou para o meio ambiente, e lá no seu artigo 25, né, ou 225, perdão, da Constituição Federal, o texto está da seguinte forma: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Doutores, este patrimônio pertence à coletividade, pertence a todos. Portanto, pertence a uma pluralidade, estou revisando, hein, doutores? Indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Portanto, pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Robson, quando este professor estava tratando desse assunto, na aula passada, eu aproveitei o ensejo e dei como exemplo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito ou interesse difuso. Bom, quando eu lancei esse conceito, né, para os colegas que estavam presentes, lembrando que eu mostrei a distinção do direito difuso do direito coletivo, né? Estou revisando, hein, doutores? Que está lá no artigo 81, parágrafo único, do CDC, que é a Lei 8.078/90. Então, olha só, turma, depois de falarmos do nosso plano de ensino, na aula passada, o professor deu início aos aspectos conceituais do nosso direito ambiental. Quando estávamos falando da natureza jurídica do direito ambiental, nós tratamos desse assunto, ou seja, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito difuso por essência. Por quê? Porque todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Tá certo, doutores? E também conceituamos lá no artigo, com base no artigo 81, parágrafo 1, inciso 2, o direito coletivo. Lembrando que os direitos coletivos, eles estão ligados, concatenados ao grupo, categoria ou classe, né, doutores? Que estão ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Doutores, esse é o conceito legal. Lembrando que, inclusive, nós realizamos a leitura. Olha aí de novo o conceito de direito coletivo. São aqueles entendidos, né, pelo CDC, ou seja, os transindividuais que são de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe. Olha só, grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Já, agora eu explico, os direitos difusos, também, né, entendidos pelo CDC, né, ou para os efeitos, diz a lei, para os efeitos deste código, os transindividuais, que são também de natureza indivisível, atenção, doutores, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, olha só, ou indetermináveis, e ligadas por circunstância de fato. Pessoas indeterminadas, a coletividade, que estão ligadas por uma circunstância de fato, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Doutores, olha só, vou dar um exemplo de direito difuso e direito coletivo com relação ao dano ambiental. Uma determinada ação visando proporcionar segurança ambiental para todos. Vamos usar como exemplo cidade de Brumadinho, para todos os moradores, para todas as pessoas que ali estão passando, enfim. Esse direito pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Olha só, turma, vou mudar o exemplo. Uma determinada ação ambiental visando dano moral ambiental em decorrência do desastre. Ou seja, quem vai estar pleiteando este direito? Os produtores rurais do município de Brumadinho. E, atenção, estamos falando aí de direitos transindividuais, né?
E estamos também falando de grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária na relação jurídica base. Exemplo clássico, né? Um dano ambiental. Então, lembrando que quando eu tratei desse assunto, né, o professor explicou de forma muito específica o que é o direito difuso e o direito coletivo, e eu acabei de revisar. Turma, falamos também da nomenclatura de direito ambiental, lembrando que vocês vão encontrar direito ecológico, direito à natureza, mas este professor adota a nomenclatura de direito ambiental. Beleza? Bom, deixa eu ver o que eu mais... tratei. Tratei dos aspectos conceituais, né? Lembrando que direito ambiental, a relação entre o homem e o meio ambiente, ela é inquestionável. Haja vista que o direito ambiental, doutor Lucas, ele visa regular a relação do homem com o meio ambiente, buscando o surgimento de um novo modelo societário, pois homem e natureza, eles formam um todo, eles estão concatenados, eles estão interligados, e preservando a natureza, o ser humano estará preservando a própria espécie. Esse é um conceito de direito ambiental. Por que eu falei dos aspectos conceituais na aula passada? Porque eu mostrei para os senhores que direito ambiental, um conceito é diferente de ecologia, que é diferente de meio ambiente. Vamos lá. Ecologia, só revisando, doutores. Ecologia nada mais é do que a ciência que estuda a relação de seres vivos entre si com o seu meio físico. É o estudo da casa, doutores. Já meio ambiente, acompanha aqui com o professor. Está lá no artigo 3º, inciso 1, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Então, olha só, vou dar um conceito legal. Conceituei meio ambiente, falei da natureza jurídica, conceituei direito ambiental, falei da sua natureza jurídica, falei da nomenclatura, também conceituei ecologia. Olha a diferença de direito ambiental. Direito ambiental é um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. Já ecologia, não. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. Agora, meio ambiente. Vai lá. Quem quiser acompanhar, pode abrir o material, ou então vai na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, lá no seu artigo 3º, inciso 1. Olha aí o conceito de meio ambiente. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Doutores, este é o conceito legal. Aí no seu material didático de apoio, né, que o pessoal chama de apostila, tem uma nota de rodapé falando da ADI 3540. Bom, o próprio STF considerou que fosse necessário classificar ou conceituar o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho, que foi o assunto que nós tratamos e finalizamos a aula passada. Aliás, finalizamos comentando o histórico do direito ambiental. Lembrei-me agora. Então, olha só, o meio ambiente no seu aspecto natural, atenção, é tudo que existe sem influência do homem. Base legal está lá no artigo 225 da Constituição Federal, que trata da proteção do meio ambiente. Dá exemplo, professor. Ninguém erra em concurso, muito menos se cair no exame da ordem, né? A probabilidade de cair uma questão nesse sentido não é muito grande, mas se cair, ninguém da turma errará. Porque meio ambiente natural é o que existe sem influência do homem. O ar, o solo, a água, a flora, a fauna, tá certo? Falamos ainda, doutores, também da classificação do meio ambiente, estou revisando, hein, turma? Do meio ambiente no seu aspecto artificial, tá? Base legal do meio ambiente no seu aspecto artificial. Está lá no artigo 182 e 183. Até um colega falou, professor, mas eu estou lendo aqui o artigo 182, ele trata do ordenamento urbano, né? Obviamente, meio ambiente artificial, quem vai tratar do desenvolvimento e do equilíbrio urbano é o poder público municipal. Quando comentamos o meio ambiente artificial, ainda comentei do plano diretor, lembrando que essa pergunta ela é cobrada, né, de maneira recorrente no exame da ordem. Lembrando que o plano diretor será obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Ainda comentei uma questão que foi cobrada lá no exame da ordem, né? Lembrando que ele será obrigatório, ele é um instrumento básico, tá, doutores? Para tratar do desenvolvimento da expansão urbana, né? Com foco, obviamente, na proteção ambiental e no equilíbrio ecológico. Ele é um instrumento básico, plano diretor, que será obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Contudo, faço aí, né? Aliás, vou conceituar o meio ambiente artificial. Meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Exemplo, edificações, espaços públicos,
né, obviamente, que foram aí criados, edificados pelo homem na interação com a natureza. Dei um exemplo para todo mundo entender muito bem e sempre uso esse exemplo em sala de aula, uma simples praça pública que acabou de ser edificada. É o meio ambiente artificial. Agora, eu falo do meio ambiente cultural, tá certo? Patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico, está lá no artigo 215 e 216 da Constituição Federal, turma. Meio ambiente artificial nós já conceituamos. Olha o meio ambiente cultural. Essa parte conceitual inicial é muito parecida. Meio ambiente cultural consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Até aí, o conceito é o mesmo do artificial. Porém, é cultural. Vamos lá. Mas que detém um valor agregado especial. Meio ambiente cultural, valor agregado especial. Citei um exemplo de uma praça que foi edificada há vários e vários anos aí no seu município, que possui árvores centenárias, onde a população realiza festas, reuniões e assim sucessivamente. Este meio ambiente, em que pese ser artificial, ele possui um valor agregado especial, portanto, é considerado como meio ambiente cultural. Base legal do meio ambiente cultural está lá no artigo 215, bem como no artigo 216 da Constituição Federal. Tá bom, doutores? Tranquilos, pessoal? Até agora está sossegado? E, por fim, né, doutores, falei aí do meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, né? Base legal está no artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal, né? Bem como no artigo 7º, e o meio ambiente do trabalho é muito simples, ninguém erra em concurso, é o local onde o ser humano desenvolve as suas atividades laborais. O colega mandou um chat aqui, deixa eu dar uma olhada. Tudo tranquilo, Gustavo? Obrigado, Gustavo, pelo feedback. Foi até o senhor que falou do artigo 8.2, não foi, Gustavo, salvo engano? Salvo engano, não tenho certeza, não. Obrigado, gente. Sempre quando eu pergunto é para saber se está tudo ok, se alguém tem dúvida, tá? Lembrando que na aula passada, de forma presencial, somente a colega Andréia, do 10º período, compareceu, né? Hoje eu fiz questão de mandar lá no grupo, ela me disse que não participa muito, mas nesse momento atípico, fácil e necessário participarmos do grupo, né, doutores? Porque os recados são enviados lá no grupo. Contudo, como eu sempre tento, né, ser um professor diligente, além de mandar aqui no grupo da nossa turma, eu mandei por meio do e-mail, mandei por meio do AVA lá, né, da caixa de mensagens do AVA. Então, mandei e-mail para todo mundo, além de mandar o WhatsApp. Pessoal, então, revisamos aí de forma breve o nosso plano de ensino, né? Lembrando que a sistemática de trabalho é a mesma do período passado, não tem nada novo. O que nós temos de novidade, graças a Deus, é o retorno de forma parcial, né? Presencial, em que pese o 10º período ainda não, né, ter comparecido, né, de acordo com a quantidade permitida, legalmente permitida, mas o professor sempre estará lá em sala, né? Hoje foi uma exceção, já conversei com o Lucas, a Evelyn estava presente, né? Lembrando que eu já explanei meus motivos e qualquer dúvida a gente conversa lá no privado também, mas obviamente eu estou cumprindo o protocolo de biossegurança, né? Haja vista que houve uma suspeita aí na minha família do Covid, sendo assim eu não posso entrar em sala, né? Tá certo, turma? Tudo tranquilo? Pessoal, sossegados com relação à revisão, agora eu preciso do feedback dos senhores para que eu possa dar continuidade. Vamos lá. Obrigado, Gabriela. Tranquilo, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Evelyn. Tranquilo, professor. Obrigado, Robson. Valeu. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou dividir a tela com os senhores, tá? Obrigado, Ítalo. É isso aí, doutores. Quem não quiser ligar a câmera, não tem problema. Quem quiser ligar, fiquem à vontade. Não me importo. Se a conexão pesar, eu falo, olha, turma, todo mundo está com a câmera ligada, a conexão pesou, não estou conseguindo dividir a tela, então vamos fazer o seguinte, deixa só o professor com a câmera ligada, mas não tem problema, está rodando muito bem, a internet está muito boa, então vamos lá. Doutores, para ficar mais didático, né, eu sei que a turma gosta, eu vou projetar os slides aí para os senhores. Lembrando que eu já mostrei, né, mostro de novo, não tem problema, mas todo o conteúdo já está disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Inclusive todos os slides. Lembrando que eu não projetei slides agora, por quê, doutores? Porque eu fiz uma revisão da aula passada, né? Já são aí 19 horas e 30 minutos, o professor já falou do plano de ensino e já falou do conteúdo da aula passada. A revisão já foi realizada.
Agora vamos para o tópico da aula de hoje. Bom, tópico da aula de hoje, eu quero falar das conferências internacionais, né, em prol do meio ambiente. Falarei também de tratados internacionais e da incorporação desses tratados no nosso ordenamento jurídico. Gosto muito desse assunto, já que eu falo, né, do direito, eu trato do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito humano por essência, no meu humilde ponto de vista, né, doutores? Bom, vamos lá. Há quem não concorde, obviamente, mas eu sempre pergunto, existe dignidade sem um ambiente ecologicamente equilibrado? Existe a dignidade da pessoa humana, né, de acordo com a Constituição Federal, sem água, sem alimento? Não há dignidade. Portanto, eu falo e comprovo. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está previsto, né, no artigo 225 caput da Constituição Federal, é um direito humano por essência. Vamos lá? Olha o que diz a Constituição. Já li esse artigo e sempre faço a leitura dele. Artigo 225 diz o seguinte, doutores: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, olha a responsabilidade, doutores, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, essa é a redação, né, da nossa Constituição lá no caput do artigo 225. Bom, lembrando que esse direito é um direito de todos. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele pertence à geração atual, bem como às gerações vindouras. Olha, eu já ia me esquecendo desse assunto. Lembrando que na aula passada eu falei dos direitos de primeira geração ou dimensão, de segunda geração ou dimensão, de terceira e de quarta. Lembrando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado como um direito de terceira geração, ou também, né, para a doutrina terceira dimensão. Então, se cair em concurso, não erra. Por favor, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, tá bom? Difuso por essência. Mas também, ele pode, em um determinado caso prático que eu citei, né? Se eu estou tratando de grupo, categoria ou classe, que está ligado entre si ou com a parte contrária para uma relação jurídica básica, estou falando de direito coletivo, uma ação visando, né, um dano ambiental, dano moral ambiental. Direito coletivo. Agora, regra geral, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso. Bom, sem sombra de dúvida, ele pertence à presente geração, ele pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos, ou seja, pertence à coletividade, pertence a todos. Portanto, é considerado como um direito de terceira geração. Beleza, doutores? Acho que o professor conseguiu aí enxugar, bem como revisar o conteúdo da aula passada, né? Lembrando que eu sempre faço retomada dos estudos, eu sempre faço a revisão. Vamos agora para o tópico conferências internacionais em prol do meio ambiente. Antes de falarmos desse assunto, né, doutores, eu falo dos tratados internacionais, porque, obviamente, eu preciso comentar com os senhores da incorporação desses tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Haja vista que até hoje existe uma certa polêmica, né, em que pese o STF já ter batido o martelo sobre esse assunto, né, doutores? Vamos lá? Deixa eu ver o chat aqui, tá tudo ok, nenhuma pergunta, tudo sossegado, beleza. Então, olha só, vou dividir a tela com os senhores, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui qual é o slide que eu vou dividir agora. É esse aqui mesmo, só um instante. Não, vou fechar, eu vou fechar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá, turma? Depois eu posso, novamente, se precisar de alguma questão lá, a gente pode acessá-lo novamente, tá? Então, vamos lá, doutores e doutoras. Bom, não sei se ficou bacana, tá bom assim? Tá todo mundo conseguindo visualizar bem? Sim ou não? Tá, pessoal? Preciso do feedback do senhor. Tá, beleza. Tá. Eu gosto de deixar a tela desse jeito, porque quando a gente coloca a tela no formato maior, normalmente o ambiente trava. Obrigado ao colega que respondeu aí. Se vocês quiserem, eu coloco, mas se todo mundo estiver visualizando bem, façamos dessa forma. Então, vamos lá, doutores. Olha aí os slides. Eu não preciso de ler slides, né? Mas eu gosto, é didático, né, doutores? Eu sei que a turma gosta. Na aula passada, lá em Direito Civil,
não foi nem com a turma do 10º período, acho que os senhores também manifestaram que gostam da apresentação por meio dos slides, mas a turma também, todas as turmas normalmente que eu tenho atuado, que eu tenho trabalhado, o pessoal pede. Agora, se vocês não gostarem, não tem importância, eu fecho os slides aqui e vamos comentando sem o menor problema. Olha só, inclusive vamos fechar agora, aí a gente volta. Só um minuto. Turma, vamos bater um papo aqui rápido, conversar um pouco. Doutores, quando falamos aí de conferências internacionais em prol do meio ambiente, antes eu preciso tratar do histórico da emergência dessa consciência planetária ambiental. Se tiver algum colega em sala que for historiador, né, que conhecer bem o assunto, pode participar, pode contribuir à vontade. Pessoal, como é que eu posso falar um pouco do histórico da emergência dessa consciência planetária ambiental? Bom, todo mundo sabe que o século XX foi marcado pelo desenvolvimento de forma desenfreada, né? E, obviamente, surgimento de tecnologias, nascer da globalização. E dentro de todo esse cenário global, né, a nossa questão ambiental, ela sempre foi e sempre será fundamental para o nosso planeta, ou para a preservação do nosso planeta. Então, o que aconteceu? Os países perceberam, turma, a necessidade de criarmos um novo paradigma, buscando a cooperação entre nações. Sabe por quê? Eu sempre falo em sala de aula, doutores, Lucas, Ítalo, Evelyn, Gustavo, Gabriela, Robson, Cláudia. Pessoal, os problemas ambientais, eles são locais ou, no ponto de vista dos senhores, eles ultrapassam barreiras? Fala comigo, por favor. Agora eu quero escutar os senhores. Por gentileza. Do ponto de vista da turma, né? A problemática ambiental, ela é um problema local? Ela é um problema de Anápolis? É um problema do estado de Goiás? É um problema do Brasil? Ele é um problema global? O que vocês acham? É um problema global. Aqui em Anápolis pode ser um problema grande também pelo fato de que a gente tem muita indústria, né? Então, isso colabora também para que a gente tenha um meio ambiente um pouco mais prejudicado. Mas é com certeza uma questão de esfera global. Sem dúvida, doutora. O colega Gustavo também disse que com a globalização, né, só um instante, Gustavo, que eu vou ler com o maior prazer, com a globalização, os problemas ambientais também, obviamente, se tornaram universais. Concordo perfeitamente. Turma, não há dúvida. E o que aconteceu? Sim, perfeito, doutor. O que aconteceu? Os países perceberam a necessidade de mudança. Sendo assim, eles começaram a tentar a pensar o meio ambiente de uma forma global. Fez-se necessário o surgimento de uma consciência planetária ambiental, que é muito difícil, né? Eu não gosto, em sala de aula, eu não trato de política, né? Com exceção da minha disciplina de de Teoria Geral do Estado e Ciência Política, que eu ministro lá na UEG, lá naquele ambiente a gente fala, mas a gente trata no aspecto jurídico, né? De soberania, dentre outras questões. Por quê? Até hoje, na atual conjuntura, nós percebemos ainda nações, estados, né, doutores, representantes do povo, deixando um pouco a questão ambiental de lado. E é algo inconcebível, é algo que não pode ser aceitável. Turma, quando a Evelyn falou dessa questão dos problemas, olha só a necessidade é só a introdução da nossa aula. Olha a necessidade de uma consciência planetária ambiental. Vocês se lembram que o Brasil sofreu com queimadas, bem como a Bolívia, e em determinados focos de incêndio, eles tiveram isso, o Instituto de Desenvolvimento. Vamos lá, doutor, deixa eu ver. O Instituto do Desenvolvimento Sustentável veio a partir dessas crises. Sim, doutores, vou falar um pouquinho do histórico, vocês vão entender mais desse assunto, que eu vou trocar ideia com vocês agora, né, na nossa aula, nesse bate-papo, de toda a questão, de toda a problemática, né, global ambiental. Onde eu queria chegar aí fazendo coro, né, concordando com a colega Evelyn. Olha só, o Brasil estava com problema de queimadas, está ainda, né, se bem que agora minimizou bastante com as chuvas. Contudo, estou comprovado que vários focos tinham início na Bolívia, e vários focos de incêndio tinham início no Brasil e iam para a Bolívia. Lembrando que é um país vizinho, limítrofe, né? Então, o problema ambiental, doutores,
nós já conversamos aqui, eu percebi que todos concordam, os danos ambientais, eles ultrapassam barreiras. Olha só exemplo de dano ambiental que ultrapassa a barreira, turma. Chuva ácida, desertificação, mudanças climáticas, grandes incêndios. Sendo assim, eu não posso pensar o meio ambiente apenas no seu aspecto local. A consciência planetária, ela determina uma relação de igualdade. Então, nós precisamos repensar a relação entre o homem e o ser humano, né? Entre o ser humano e a natureza de forma global, né? E as conferências em defesa da preservação ambiental, elas foram e elas também são instrumentos utilizados para a formação deste dever de cuidado. Portanto, este professor vai tratar com os senhores agora, né, literalmente do tópico convenções e tratados internacionais, tá certo? E antes de falarmos das convenções e tratados internacionais, eu preciso falar, conceituar e tratar da incorporação desses tratados no nosso ordenamento jurídico pátrio. Vamos lá? Posso continuar? Doutores, essa questão inicial ficou tranquila, né? Sim ou não? Sim, ficou bem claro. Então, vamos lá. Ficou. Obrigado, Robson. Obrigado, colega Evelyn. Então, olha só, meninos, falando aí dos tratados internacionais, né, das convenções, das conferências internacionais em prol do meio ambiente. Lembrando, doutores, que eu não posso deixar de salientar que os tratados eles vão estabelecer uma relação de Estado a Estado, né? E, obviamente, salvo estipulação em contrário, bem como todo o território dos países contratantes. Essa questão de tratados e convenções internacionais com foco no meio ambiente, tá, doutores? É importante ressaltar que ela é um problema que já vem se arrastando há muitos anos. Por quê? Normalmente, atenção, normalmente todo país busca o quê, turma? O que nós estamos buscando sempre? Não é o desenvolvimento? Sim ou não? Só que o desenvolvimento nem sempre ele se dá de forma sustentável, que é o grande sonho, né, para a questão ambiental, que é um grande sonho nosso, que é o crescimento, né, somente de forma equilibrada, somente de forma sustentável. Mas todo mundo sabe que crescer de forma equilibrada, às vezes demanda incentivo, né, às vezes demanda apoio do poder público, que nem sempre é possível, né, doutores? Mas olha só, lembrando aí que quando falamos, né, desses tratados e conferências internacionais, se um tratado, se um Estado ele faz parte de uma conferência, se ele é signatário, se ele assinou, se ele ratificou, ele é obrigado a cumprir o que foi pactuado, né? Tanto é que a Convenção de Havana sobre os Tratados, ela diz o seguinte: mesmo que um tratado modifique uma Constituição de um país signatário, inclusive ela é do ano de 1928, esse país será obrigado a cumprir. Está lá no seu artigo 11, tá? Mas olha só, todo mundo sabe que não é bem assim, né, doutores? Inclusive, já a Convenção de Viena, ela estabeleceu a Pacta Sunt Servanda, né, doutores? Lembrando que aquilo que foi pactuado deverá ser cumprido. Bom, vou dividir a tela com os senhores aqui, porque é um aspecto muito conceitual e não é criação deste professor que nos fala, né? O professor está literalmente, deixa eu tentar com a tela bem grandona aqui para todo mundo ver. Deixa eu ver se fica bacana. Olha aí, conceitos aí, tá todo mundo vendo, tá, pessoal? Conceitos aí de tratado, convenção, acordo e declaração. Olha aí, inclusive do nosso magnífico professor Edson Milaré, que é o cara, né, é a referência do direito ambiental brasileiro, no meu ponto de vista, né? Esse professor, para este professor que nos fala. Olha um conceito aí de tratado. Acordo, ato internacional bilateral ou multilateral. Então, Brasil e Bolívia podem elaborar um tratado. Lembrando que esse tratado pode ser bilateral ou multilateral. Já uma convenção, turma, são atos multilaterais, oriundos de conferências internacionais. Só estou mostrando o aspecto conceitual porque eu acho que é válido, tá, doutores? Olha aí o conceito de acordo, né? Acordo, ajuste ou acordo complementar. Ele vai dar execução a outro ato anterior devidamente concluído. Protocolo. O protocolo, doutores, ele pode surgir dentro de uma conferência internacional, tá? Ou a partir de um determinado compromisso internacional.
ele serve para designar a ata final de uma conferência internacional ou para sinalizar um início de compromisso. Dá um exemplo, professor. Dou um exemplo, protocolo de Kyoto, que ocorreu lá no Japão, né, doutores? Lembrando que o protocolo de Kyoto é do ano de 1997. Bom, olha a declaração. Ela serve para ratificar, para firmar o compromisso. Por exemplo, os signatários declaram que, nos próximos 5 anos, todos os países que estão participando agora, neste momento, neste ato, né, da Declaração Universal contra o Desmatamento, esses países se comprometem em diminuir o seu desmatamento, né, nos próximos 5 anos de forma considerável, ou seja, 30% do desmatamento será extinto em cada país. Entenderam aí, doutores, os conceitos? Tranquilos? Tranquilos, pessoal? Só um aspecto conceitual. Tranquilo, professor. Muito bom. Então, porque, lembrando que eu sempre faço revisão, tá, doutores? Não preocupa, não. Então, olha só. Deixa eu só voltar aqui. Doutores, quando falamos também, olha só, turma, de atos internacionais, lembrando que no Brasil, esses atos internacionais, eles estão sujeitos a referendo do Congresso Nacional, que inclusive está lá no artigo 84, inciso 8. Quem está com a Constituição aí? Se algum colega quiser ler, artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal, por favor. Tem alguém que se habilita? Se não, o professor realiza a leitura. Eu estou anotando os conceitos anteriores. Por isso que eu estou sem o vademecum aqui. Então, vamos lá. Não, tranquilo, vamos lá. Posso ler aqui. Ah, pode. Manda ver então, doutor. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República Vai lá. celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Isso, então essa competência é privativa. Próxima aula, provavelmente, eu falo das competências, hein? A aula de Direito Constitucional Ambiental. Então, essa competência é privativa do nosso presidente da República, que tem o poder de celebrar tratados, convenções e atos internacionais, porém, que estão sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O colega Lucas acabou de ler o artigo 84, inciso 8. Doutores, esses atos, eles vão ficar condicionados à posterior apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo, mediante o decreto legislativo. Doutor, vai lá no artigo 49, inciso 1, por favor. Artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. Inclusive, cai muito em concursos esse assunto. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 9. Vai lá no inciso 1. O inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Beleza. Então, se eles acarretarem, se esses acordos ou atos internacionais, compromissos gravosos para o patrimônio nacional, quem tem a competência exclusiva, doutor, do artigo 49, inciso 1? Quem que é, doutor, que tem a competência exclusiva que o senhor acabou de ler? Congresso Nacional. Beleza. Lembrando que essa competência, ela é, inclusive, indelegável, tá? Ela é exclusiva. Lembrando ainda, doutores, que quando falamos de atos internacionais, né, a validade desses atos, ou seja, se dará com a promulgação que é realizada pelo Poder Executivo, e esse decreto será assinado pelo presidente da República. Então, a partir do momento que circular no Diário Oficial da União, começará aí a produzir os seus efeitos. E essa questão que eu falei, que é de competência exclusiva do Congresso Nacional, resolver, não se esqueçam disso, sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretarem ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Tá bom, doutores? Tranquilos, pessoal? Sossegados, né? Doutores, já que nós estamos falando aí de atos internacionais, tratados e convenções, eu não posso deixar de comentar o artigo 5º, tá? Não vou ler o caput do artigo 5º, mas eu vou lá no parágrafo. Acompanha aí comigo. Artigo 5º, vai lá no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, que eu vou comentar com os senhores de forma específica. Então, olha só, Ítalo, Gabriela, Gustavo. O que diz o artigo 5º lá no seu parágrafo 1º? Ele diz o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais terão aplicação imediata. Olha aí, falando ainda dos atos internacionais.
os direitos e garantias, está lá no parágrafo 2º, hein, turma? Desculpa, esqueci de citar. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Olha aí, doutores, o que é importante para nós. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É nesse ponto aí que sempre surgiu muita polêmica, né, doutores? Então, o que acontece? Ato internacional em prol dos direitos humanos, ele é superior à Constituição, ele é inferior, ele está acima das leis, ele está em pé de igualdade com as leis. Levando em consideração que sempre houve, né, uma discordância doutrinária, ainda há, né, inclusive, este professor que vos fala não concorda com o pensamento ou com o posicionamento do STF, mas é só, vou explicar, é um pensamento meu, tá, turma? Vou responder e nós vamos discutir o assunto, vocês já estudaram esse assunto, mas eu sempre gosto de lançar o meu pensamento, obviamente, né? Então, olha só, doutores, lembrando que a nossa Constituição Federal, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela inseriu aí o texto do parágrafo 3º. Olha o parágrafo 3º do artigo 5º. Está todo mundo com a Constituição? Se não, eu posso ler aqui, né? Ou então a gente pode acompanhar juntos. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Turma, é igual? Não, é equivalente. Eles dependem de ato posterior, qual seja, para ter a sua validade, a sua aplicação, lembrando que eu acabei de citar o decreto que deverá ser devidamente publicado no Diário Oficial. É uma das distinções que, inclusive, o professor Mazzoli fala de forma brilhante na sua doutrina, né, doutores, sobre a distinção entre não ser igual à emenda constitucional. Eles serão equivalentes. Por quê, professor? Porque eles dependem de ratificação por ato posterior. Todo mundo acompanha esse raciocínio? Tranquilos? Tranquilos, pessoal? Eu vou falar várias vezes desse parágrafo 3º. Então, olha só. Beleza, obrigado, Gustavo. Então, olha só. Esses tratados ou atos internacionais em prol dos direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, eles serão equivalentes à emenda constitucional. Se é equivalente à emenda constitucional, turma, não tem debate, não tem discussão em concurso, Tratado Internacional para os Direitos Humanos passou pelo quórum qualificado do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que foi inserido por meio da emenda constitucional número 45 de 2004. Foi aprovado com base nesse quórum qualificado. Não tem dúvida, é equivalente à emenda constitucional. Ninguém erra em concurso. Ninguém erra. Por quê? Texto da Constituição. Agora, e os tratados em prol dos direitos humanos que não foram aprovados por meio de quórum qualificado? E aí, como que fica? E aí, doutores? Como que fica, pessoal? Não tem os mesmos status. Isso, vamos lá. Então, vou dividir a tela agora com essa perguntinha, tá, doutora? Muito obrigado. Olha só, a colega já falou, não tem o mesmo status, tá? Doutora, atenção. Se for aprovado em cada casa... Olha aí, vou colocar aqui na tela, vamos lá. Está todo mundo vendo aí? Olha a pergunta, turma. Eu sempre comento esse assunto, né? Em que pese ser direito constitucional, direito internacional na veia, mas eu sempre comento. Qual o status se apresentam os tratados de direitos humanos ao serem incorporados no ordenamento jurídico brasileiro? Primeira corrente. A corrente que reconhece a natureza supranacional dos tratados internacionais de direitos humanos. Turma, quem defende essa corrente é o professor Celso de Mello, né? O ministro Celso de Mello, que eu gosto demais. Pensa comigo, um tratado internacional em prol dos direitos humanos, né, visando assegurar de forma efetiva o equilíbrio ambiental mundial. Eu estou falando, doutores, de algo que vai favorecer o planeta. Então, esse tratado, esse ato internacional, ele não pode sofrer entraves. Vamos lá, deixa eu ver. Sim, sem dúvida. Olha só,
esse tratado ele não pode sofrer entraves com base em legislação interna de países, de estados, de nações. Mas esse é um pensamento meu. Pensa comigo, direitos humanos, natureza supranacional, quer dizer que esses tratados estarão acima das nações, acima das leis. Todo mundo entendeu? Bom, a segunda corrente, todo mundo entendeu, né, doutores? Tenho certeza. A segunda corrente vai reconhecer a natureza constitucional. Sidney Guerra, Flávia Piovesan, né? O próprio professor Mazzoli entende que tratar de direitos humanos tem natureza constitucional, independentemente da forma que for incorporado, né, doutores? E é uma boa corrente. Tem a corrente, a letra C, que afirma que essas convenções internacionais têm natureza de lei ordinária, deixa de lado, esquece. E a letra D, que é a corrente que estabelece que os tratados de direitos humanos têm caráter supralegal. Quer dizer o quê, doutores? Está acima das leis, porém abaixo da Constituição. Turma, aqueles que não forem incorporados pelo quórum qualificado. Deixa eu voltar aqui para o nosso bate-papo. Doutores, olha aqui, professor. Se ele for incorporado por meio de quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, qual seja, for aprovado em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, eles serão equivalentes à emenda constitucional. Agora, se não foi, e é tratado em prol dos direitos humanos e foi incorporado no ordenamento jurídico, atenção, de acordo com o STF, eles terão status ou natureza supralegal. Quer dizer o quê, doutores? Que está acima das leis, porém abaixo da Constituição. Todo mundo acompanhou? Sim ou não? Vamos lá, turma. Sim, tranquilo. Beleza? Então, eu gosto mais de dar esse exemplo, porque o Pacto de São José da Costa Rica, esse Pacto de São José da Costa Rica, ele, que é, obviamente, bem antigo, né, lá do ano de 1969, e ele foi ratificado pelo Brasil por meio do decreto 678, né? Lembrando que a Convenção Americana em Prol dos Direitos Humanos, né, doutores, que foi o nosso Pacto de São José da Costa Rica, ele, obviamente, né, tratou da liberdade, né, do direito à vida, dentre outras questões. Turma, esse Pacto de São José da Costa Rica, que é do ano de 1969, que foi ratificado, como eu disse, por meio do decreto 678, no ano de 1992, ele não foi aprovado por meio de quórum qualificado. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Pode ser, amanhã, inclusive, mas ainda não foi. Então, o que acontece? Olha só, o STF não falou, eu não disse que o entendimento do STF que esses atos, que esses tratados internacionais em prol dos direitos humanos terão natureza supralegal, quer dizer que está acima das leis, porém abaixo da Constituição? Não falei isso agora? Sim ou não? Falei. Mas o que ocorre? O próprio STF utilizou o Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 7, item 7, para criar uma súmula vinculante número 25, para tratar de uma insegurança jurídica, que foi a prisão, né, do depositário infiel. Eu vou até dividir com os senhores a tela aqui, né, eu poderia ler sem nenhum problema, ou até mesmo comentar, mas eu vou dividir. Olha aqui, vamos lá. Vocês estão entendendo o raciocínio, doutores? Eu só quero criar aqui um problema jurídico na mente dos senhores. Se cair em concurso, vamos lá, vou revisar tudo antes de começar. Se cair em concurso, se o ato internacional é em prol dos direitos humanos e foi incorporado no ordenamento por meio de quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, qual seja, em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, em cada casa, né, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, é equivalente à emenda constitucional, ninguém erra. Mas espera, professor, então complica mais. Quando ocorrer aí um conflito entre um tratado com lei, e esse tratado não é em prol dos direitos humanos, e não foi, obviamente, incorporado por quórum qualificado, porque não é matéria de direitos humanos. E aí? O que o senhor me diz? O STF, no recurso extraordinário 80004, já decidiu. Vai prevalecer, tá, doutores, o que for mais recente, e, claro, nós precisamos colocar na balança o princípio pro hominem, né? Ou seja, em prol do ser humano, sempre que for mais benéfico, no meu ponto de vista, né? Tem que ser levado aí em consideração esses 2 aspectos, na hora de resolver essa antinomia, tá bom? Turma, mas voltando aí para o que eu estava comentando com os senhores com relação a esses atos internacionais e a incorporação.
Olha o que diz, vamos dividir a tela aqui, só para a gente formar um raciocínio jurídico. Não tem nada não, agora eu quero que todo mundo acompanhe. Olha o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos seguintes termos, olha o inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia, né? O cabra que não paga a pensão alimentícia, e o depositário infiel. Doutores, olha aqui para o professor. O nosso país, em um dado momento, né, há alguns anos, ele passou por uma insegurança jurídica muito grande. Determinados tribunais mandavam prender aquele depositário infiel, outros mandavam soltar, e assim sucessivamente, inclusive com base no artigo 5º, inciso 67 da Constituição. Para acabar com essa celeuma, com essa insegurança, o STF, obviamente, criou a súmula vinculante número 25. E o fundamento da súmula vinculante número 25, doutores, foi o Pacto de São José da Costa Rica. Atenção, esse pacto que é lá do ano de 1969 foi ratificado pelo Brasil por meio do decreto 678 de 1992 e não foi aprovado por meio de quórum qualificado, pelo menos que eu saiba ainda. Contudo, o STF que falou, que disse, o status a natureza ou o status dos tratados em prol dos direitos humanos, ao serem incorporados no nosso ordenamento jurídico, serão supralegal. Quer dizer o quê? Quer dizer que estará abaixo da Constituição, porém acima das leis. Agora, se for aprovado por quórum qualificado, do artigo 5º, parágrafo 3º, ninguém tem dúvida, né? É equivalente à emenda constitucional. Mas o professor Celso de Mello falou, olha, não, eles têm natureza, o status supranacional tem que estar acima de tudo, acima das constituições, acima das leis, porque estamos falando de direitos humanos, e eu concordo. Porém, se cair no concurso, status ou natureza supralegal. Quer dizer que está acima das leis, porém abaixo da Constituição. Mas o próprio STF, né, eu falo muito alto, vou ficar um pouco longe da câmera, né, doutores? É uma mania do professor. O próprio STF utilizou o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7º, item 7, para dar lastro como fundamento da súmula vinculante número 25. Vamos lá? Eu mostro para os senhores, está aqui, ó, só um instante. Vamos lá, olha aqui, vou passar esse slide. Olha aí o Pacto de São José da Costa Rica, que foi ratificado pelo Brasil por meio do decreto 678/92, já comentei, né, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Direito à liberdade pessoal, artigo 7º, item 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Pode jogar lá no STF, doutores. Pode olhar o fundamento da súmula vinculante número 25. É esse dispositivo que eu estou mostrando. Agora, olha aí a súmula vinculante número 25. Deixa eu colocar a súmula. Atenção. O que diz o texto desse dispositivo? É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Ou seja, atenção. O STF, por meio da súmula vinculante número 25, volta à tela aqui, acabou com o debate sobre a possibilidade de prisão por dívida, né, do depositário, em especial do depositário infiel em decorrência de dívida. Ponto. Usou o Pacto de São José da Costa Rica, que é do ano de 69, que foi ratificado no ano de 1992 e não passou pelo quórum qualificado, tá certo? Que inclusive é contrário, né? A súmula é contrária à Constituição, porque a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 67, autoriza. Tá bom, doutores? Foi só para mostrar um raciocínio jurídico que eu acho muito bacana. Eu não vou aprofundar, porque nós não estamos na aula de constitucional nem internacional agora, né? Pode ser em outro momento, mas eu quis mostrar para os senhores o status ou incorporação desses tratados em prol dos direitos humanos no nosso país. Tá bom? Alguma dúvida? Quando os senhores perguntam ou respondem, eu vou tomar água aqui. Alguma dúvida, doutor? Fala, doutor Ítalo. Tá, só para concluir, ver se eu estou pegando um raciocínio. Então, desse modo, a utilização do Pacto de São José foi um embasamento para a criação de uma súmula vinculante que vai contra a Constituição, né? E
essa atitude traz a ideia da supranacionalidade, então, que o Celso de Mello fala, que os acordos internacionais ficam acima da Constituição dos outros países, se tratarem de direitos humanos e assim por diante. Então, fico muito satisfeito com a sua conclusão. Isso mostra que você entendeu, que os senhores entenderam perfeitamente o que eu disse. Parabéns. Em que pese, bom demais. O senhor concluiu para o professor. Em que pese o STF reconhecer que os tratados em prol dos direitos humanos, né, ao serem incorporados no nosso ordenamento, terão status ou natureza supralegal, ou seja, está acima das leis, porém abaixo da Constituição, ele reconheceu, né, aí na súmula vinculante número 25, ele aplicou e reconheceu o status ou natureza supranacional. Entendeu? Sim ou não? Perfeito. O raciocínio do senhor está perfeito. 100% acertado. Mas, se passar pelo quórum qualificado, do artigo 5º, parágrafo 3º, é equivalente à emenda constitucional. Isso ressalta, ou vai aí, obviamente, mostrar que os senhores entenderam. Fico muito satisfeito, muito feliz. Eu mostrei o status ou a natureza e contei toda essa história, né? História entre aspas, né? Mostrei todo esse raciocínio jurídico para todo mundo entender perfeitamente o assunto. Para ninguém errar em concurso nem exame da ordem. Lembrando que esse assunto ele é cobrado constantemente. Tá bom? Tranquilos? Robson, Cláudia, Gabriela, Gustavo, perguntas? Tranquilo, algum título, alguma dúvida? Se houver, pode perguntar. Estou aqui para respondê-los. Beleza? Então, vamos lá, meninos. Continuando aí, vamos falar um pouco das conferências, né? Pessoal, conferência internacional após conferência, eu não posso deixar de citar, tá, doutores? Conferência após conferência, os países tentam aí revisar o que foi tratado pela conferência anterior, eles tentam, sem sombra de dúvida, né, buscar um equilíbrio ambiental internacional, mas essa questão do meio ambiente ela é complicadíssima. Protocolo de Kyoto. Várias potências participaram e vários países, dentre eles os Estados Unidos, não assinaram o protocolo de Kyoto, por exemplo, que ocorreu no Japão, lá no ano de 1997. Porque lá no protocolo de Kyoto tinha uma previsão de redução das substâncias que destroem a camada de ozônio em 5% nos próximos anos, né? Bem como multas pesadíssimas para quem descumprisse o protocolo de Kyoto. Bom, o que aconteceu? Os Estados Unidos não assinaram, alegando que comprometeriam o seu crescimento. Então, conferência, essa crítica inicial eu preciso fazer. Conferência após conferência, eles tentam revisar o que foi tratado anteriormente, tá, doutores? Por quê? Porque quando falamos de questão ambiental, é muito complicado. Quando falamos de comprometer crescimento, é muito complicado. Porque a balança, normalmente, ela sempre pesa, infelizmente, nem sempre, vou mudar minha fala. A balança, ela tem uma tendência natural de pesar para o aspecto econômico e não para o aspecto do meio ambiente. Mas o ser humano está começando a perceber a duras penas, né? Eu sempre falo em sala de aula, né, que se não for pelo amor, será pela dor, lembrando lá, né, dos provérbios, se não for por amor, será pela dor. Doutores, a questão ambiental é uma questão que precisa ser discutida de forma séria. Eu gosto de dar um exemplo em sala, né? Agora estamos em sala de aula, só, porém por meio virtual. Adianta eu morar em uma mansão, ter uma Ferrari na minha garagem, ou várias Ferraris, helicóptero, aviões, e não ter água? Adianta, doutores? Não adianta. Nós precisamos, sim, começar a preocupar de forma mais séria com as questões ambientais. Por quê? Como nós tratamos, né, a colega Evelyn comentou a questão de Anápolis, inclusive, no início da aula, as questões ambientais estão concatenadas, estão interligadas. Se o Brasil destruir completamente as suas florestas, o Brasil vai afetar todos os seus países vizinhos. Isso é fato. Se eles também destruírem as suas, esse efeito cascata ele vai acontecer de forma automática, né? Isso afeta aí, inclusive, nós poderíamos até ficar sem água, passar por processo de desertificação e assim sucessivamente. Então, nós precisamos, sim, começar a pensar essa questão global de uma forma mais séria. É o que os países tentam, né?
Mas falo de novo, quando esbarramos aí nas questões ambientais, é um problema seríssimo. Turma, eu já comentei, já lancei meu ponto de vista, agora eu vou falar um pouquinho das conferências. Vou dividir a tela com os senhores aqui, tá? Não vou ficar lendo slide, não, é só para mostrar. Olha a conferência de Estocolmo aí, ó. Meninos, essa conferência é do ano de 1972 e ela é considerada como o divisor de águas. Ela ocorreu lá na capital da Suécia, em Estocolmo, né? E ficou mundialmente conhecida como a Conferência de Estocolmo e foi o divisor de águas. Eu mostro por quê. Olha aqui na tela, doutores. Foi a partir dessa conferência, deixa eu mostrar aqui, que surgiu aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. Surgiu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, movimentos ambientalistas, partidos verdes, Declaração de Estocolmo. Surgiram princípios, que é o tema da nossa aula, né? Que é caminhando para o aspecto principiológico do direito ambiental, que cai demais em concurso. Então, surgiram princípios relativos ao meio ambiente, 26 princípios e 109 resoluções. Lembrando que a partir de uma conferência pode surgir, inclusive, um protocolo, né? Se lembram lá do início da aula, dos aspectos conceituais? E, doutores, por exemplo, o desenvolvimento sustentável foi idealizado aqui em Estocolmo, formalizou-se esse conceito lá no relatório Nosso Futuro Comum, e vários princípios do direito ambiental contemporâneo surgiram a partir das conferências. Vou dar outro exemplo. Na Rio 92, princípio da precaução, princípio da responsabilidade. Meninos, olha as conferências, doutores, interferindo na Constituição Federal Brasileira. Nosso texto, que é do ano de 88, né, o princípio da educação ambiental em todos os níveis, que está inserido no artigo 225, parágrafo 1º, salvo engano, no inciso 6º. Vamos lá, quem está com a Constituição, confere aí para mim, por favor. Vamos lá, tem o colega que estava lendo, foi o Lucas. Lucas, vai lá no artigo 225, parágrafo 1º, salvo engano, no inciso 6º. Por favor. Localizou aí, doutor? Tem alguém com a Constituição? Sim, fala da promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Tá vendo aí? Obrigado, doutor. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Pessoal, é obrigatório, vou dividir a tela aqui de novo. Vocês estão percebendo aí as influências, as conferências, a partir das conferências, que inclusive é trabalho pós-aula síncrona, a partir das conferências surgiram os nossos princípios, que são norteadores, doutores. Os princípios são norteadores dos nossos dispositivos legais. Os princípios são a base, o sustentáculo da nossa disciplina. Por isso eu preciso falar das conferências, porque elas foram primordial para o surgimento dos nossos princípios. E lembrando que a Conferência de Estocolmo foi o divisor de águas, tá, doutores, para a questão ambiental global. Então, eu já comentei ainda, né, sobre o relatório aí Nosso Futuro Comum, que foi no relatório Nosso Futuro Comum, lá no ano de 1983, que o princípio do desenvolvimento sustentável, eles formalizaram um conceito. Lembrando que o relatório Nosso Futuro Comum, o relatório Brundtland, ele surgiu para tratar, né, lá no ano de 1983, do desenvolvimento de forma exacerbada, de forma desenfreada. Olha aí, turma, o conceito de desenvolvimento sustentável. É o processo que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Turma, desenvolvimento de forma sustentável é eu, ou, né, digamos, no plural, leia-se, é a coletividade, somos nós, né? É a coletividade utilizando os recursos naturais, pensando nas gerações vindouras. Nada mais é do que usar os recursos naturais de forma equilibrada, de forma responsável. Colegas que estão presentes nos assistindo. Turma, esse tema, ele é constantemente cobrado em provas discursivas, tá? Então, leiam o material sobre desenvolvimento sustentável, tá? Eu tenho um material muito bacana só sobre desenvolvimento sustentável. Quem quiser, depois eu mando para os senhores, tá bom? Fica a dica do professor para quem vai prestar concurso. Pessoal, continuando aí. Após falarmos aí da Conferência de Estocolmo, do relatório Nosso Futuro Comum, eu falo para os senhores, né? Inclusive, este conceito de desenvolvimento sustentável
foi idealizado, né, e eles formalizaram aí no relatório Nosso Futuro Comum. Olha o protocolo de Montreal. Turma, falamos de conferências, tratados, protocolo. Olha o protocolo de Montreal. Ele tinha o objetivo de reduzir as substâncias que destroem a camada de ozônio lá no ano de 1987. Inclusive, essa reunião ocorreu no Canadá, surgindo o protocolo de Montreal a partir desse ato internacional. Olha a Rio 92. Conferência de Estocolmo, Rio 92. Lancem um olhar para esses dois encontros internacionais. A Conferência, né, das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a Rio 92, ou Cúpula da Terra, ou ECO 92. Essa conferência teve o objetivo de buscar soluções para a construção da sustentabilidade, dentre elas, né, a Agenda 21, que tinha o objetivo de arrecadar recursos, né, para atingir as metas. Doutores, vários princípios, né, foram idealizados aqui na Rio 92, que nós vamos comentando, e eu vou mostrando para vocês o surgimento dos princípios. Dentre eles, um princípio que foi muito comentado na Rio 92 foi o princípio do desenvolvimento sustentável. Deixa eu ver aqui se eu tenho um princípio... Não. Acho que está lá no primeiro, só um instante, quer ver? Não, está na parte final, agora eu mostro. Olha só, para vocês entenderem melhor. Olha esse comentário aqui, né, do nosso colega Araújo. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável concluiu que o meio ambiente e o desenvolvimento são duas faces de uma mesma moeda, turma, com nome próprio, desenvolvimento sustentável, o qual não se constitui num problema técnico, mas social e político. Então, essa questão ambiental, sem sombra de dúvida, ela precisa ser discutida. Olha aí, doutores, protocolo de Kyoto. Lembrando que eu estou comentando com os senhores as conferências, hein? Falei dos tratados, né? Dessas conferências, dos atos internacionais, da incorporação deles no Brasil. Agora eu estou tratando das conferências em prol do meio ambiente. Não vou falar de todas, falo sempre das mais relevantes, né? Haja vista que vou tecer um novo comentário em formato de crítica. Conferência após conferência, os países tentam revisar o que foi tratado anteriormente, porque normalmente, quando falamos de questão ambiental, cumprir é muito complicado o que foi tratado. Olha o protocolo de Kyoto, ocorreu no Japão no ano de 1997, já falei lá no começo da aula, né? Olha aí, turma, o que eu acabei de dizer. Os países chegaram à triste conclusão de que os principais poluidores mundiais não estavam obedecendo às propostas e aos projetos da Rio 92, porque a Rio 92 tratou principalmente do desenvolvimento de forma sustentável. Olha aqui, já comentei, o protocolo de Kyoto tinha a previsão de redução das substâncias que destroem a camada de ozônio, a poluição atmosférica em 5%, e multas. Só que os países potência não assinaram. Aí, no ano de 2001, o protocolo de Kyoto foi lá em 1997, no ano de 2001, eles novamente, né, já na Alemanha, eles reformularam o protocolo de Kyoto. Olha aqui no slide, reduzindo para 2%, né, a poluição, e os valores das multas também foram reduzidos. Sendo assim, os principais países aceitaram assinar, com exceção dos Estados Unidos, alegando que estariam comprometendo o seu crescimento. Turma, então, conferência após conferência, os países tentam revisar os tratados, os acordos, os atos internacionais em prol do meio ambiente. E, a partir desses encontros, surgiram protocolos, surgiram princípios, por exemplo, lá, né, a educação ambiental, a nossa Constituição sofreu influência aí da Conferência de Estocolmo, e vários princípios e vários dispositivos legais sofreram influência, né, para o seu surgimento a partir das conferências. Por isso a relevância de falar desse assunto. Vamos lá, continuando aí, doutores. Olha só. Depois da conferência, né, do protocolo de Kyoto, falo da Rio +10, que teve o objetivo de rever as metas, né, que foram propostas pela Agenda 21, lá na Rio 92, e também tratou principalmente da questão do desenvolvimento sustentável. Por que Rio +10? Aí, Conferência de Joanesburgo. Porque foram 10 anos, tá, turma, após a Rio 92. Por isso esse nome, Rio +10. Ocorreu no ano de 2002, tá bom? E visou principalmente tratar do desenvolvimento sustentável. Olha aí a conferência que tratou das mudanças climáticas já no ano de 2009, foi a Conferência de Copenhague, que teve o objetivo de firmar olha só, reafirmando o que eu disse. Olha aí, doutores,
teve o objetivo de fechar um novo acordo climático para substituir o protocolo de Kyoto. Por quê? As principais, ou os países mais ricos, ou as grandes potências, não estavam cumprindo o protocolo de Kyoto. Estão percebendo? Depois, né, turma, eu falo da Rio+20, que foram, a Rio+20 tratou do desenvolvimento sustentável, né, que foi a Conferência das Nações Unidas em prol do desenvolvimento sustentável. E, por fim, né, eu não posso deixar de citar, né, doutores, que após a Rio+20, que também, atenção, deixa eu voltar, o professor está com pressa, hein? Foi a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável, aconteceu também, aí no ano de 2012, aqui no Rio de Janeiro, tá? Inclusive foi muito criticada, foi considerada como uma conferência que poderia ter sido mais produtiva em prol do desenvolvimento sustentável. Foi uma conferência muito criticada, e vários pesquisadores até chamaram, né, de feira, e não de uma conferência internacional. Turma, após, né, a Rio+20, nós tivemos aí o Acordo de Paris, no ano de 2015, que tratou do aquecimento global. Vou chegar um pouquinho para cá. No ano de 2008, a Conferência das Nações Unidas, né, sobre as mudanças climáticas. Acordo regional também que ocorreu lá, em prol dos assuntos ambientais, obviamente voltados para a América Latina, que ocorreu no ano de 2017, no Caribe, visando o quê? Direitos humanos em temas ambientais. Por isso que eu falei da incorporação dos tratados, né, em prol dos direitos humanos. E tivemos aí também, né, no Rio de Janeiro, já no ano de 2019, conferência internacional que foi da Associação Nacional de Interpretação dos Estados Unidos, né, que principalmente tratou da questão do ICMBio, visando, né, as questões dos patrimônios naturais, socioculturais ou históricos. Obviamente, né, turma, eles usaram o slogan, né, agir localmente, conectar globalmente, que é algo muito interessante, que eu acho muito bacana. Doutores, e por fim, depois de tratarmos aí dessas principais conferências, eu falo do surgimento dos princípios ambientais. Está aí na tela, essa eu faço questão de mostrar para os senhores. Pessoal, os princípios, né, ambientais contemporâneos, eles surgiram a partir dessas conferências internacionais. Agora eu vou falar com um pouquinho mais de calma, né, de uma forma mais pausada. Nós temos aí o princípio 1, 8 e 13, que tratou do desenvolvimento sustentável lá em Estocolmo. Nós temos o princípio 4, que tratou da responsabilidade ambiental. Inclusive, né, o colega Lucas leu, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, com ênfase na educação ambiental para todos os níveis de ensino. A Rio 92, que foi uma conferência muito importante no seu aspecto principiológico para o direito ambiental em especial, tratou também do princípio de desenvolvimento sustentável. Olha a solidariedade intergeracional, princípio da participação, princípio da precaução. Turma, a solidariedade intergeracional é a solidariedade entre gerações, é o dever da geração atual de proteger e preservar os recursos naturais para as gerações que estão por vir. Em suma, os princípios ambientais contemporâneos surgiram a partir das conferências internacionais em prol do meio ambiente. Por isso, esse professor falou aí da consciência planetária ambiental, por isso esse professor falou da incorporação dos tratados no nosso ordenamento jurídico brasileiro, por isso este professor falou das conferências, para mostrar para o colega Lucas, para a colega Evelyn, para o colega Gustavo, Gabriela, Ítalo, Cláudia e Robson, bem como para os colegas que agora estão em casa, né? Obviamente, os senhores e os colegas que vão ter acesso à nossa aula posteriormente, para mostrar para todos que os princípios em prol do meio ambiente surgiram a partir das conferências internacionais. E são eles, atenção, que vão orientar, sustentar, literalmente nortear o nosso direito ambiental brasileiro. Por isso, a atividade pós-aula síncrona, que eu sempre faço questão de mostrar, vou abrir aqui a tela, não se preocupem, só um instante, a atividade pós-aula síncrona, ela será voltada justamente para o conteúdo que trabalhamos hoje. Então, o professor mostrará agora, ao vivo, haja vista que o segundo momento da nossa aula, né, doutores, ele visa tratar da atividade pós-aula síncrona.
E já vou abrir o ambiente para debate, discussões, perguntas, tá? Só um instante. Só vou dar início aqui à atividade pós-aula síncrona. Aliás, vou dar início não, vou mostrar e vou liberar a atividade. Pessoal, sugestão do professor, tá? Façam as atividades no dia da aula. Isso facilita muito, sabe por quê? Nós temos o segundo horário para fazer isso. Façam a atividade no horário da aula, porque assim vocês ficam mais tranquilos. Essa atividade, por exemplo, para quem assistiu essa aula agora, os senhores não vão precisar nem do material de apoio. Eu tenho certeza que os senhores conseguirão fazer essa atividade sem utilizar o material de apoio, tá bom? Então, vamos lá. Estou abrindo aqui, só um instante, para mostrar para os senhores. Ah, eu tinha disponível aqui. Perdão, nem precisava. Deixa eu dividir a tela aqui, que eu quero mostrar para vocês qual a atividade de hoje, tá? Eu tenho ela aqui, doutores, eu não precisava de abrir o ambiente, não. Então, vamos lá. Turma, lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, na atividade pós-aula síncrona, tem esse material aqui para os senhores. Olha só, doutores. Material complementar, aula 2. Histórico da emergência da consciência ambiental. Conferências e tratados internacionais. O surgimento dos princípios ambientais contemporâneos. Olha a atividade. Elaborar texto acerca das conferências / tratados e do surgimento dos princípios ambientais. No mínimo 35 linhas, podem fazer de forma manuscrita ou digitalizada, né? Ou, obviamente, digitalizada será, porque tem que pôr no ABA, né? Ou pode ser digitado também. Atenção, turma, responder no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Esse material é material nosso, tá? O professor que elaborou, tá bom? Tem disponível também o nosso material sobre princípios do direito ambiental. Depois, os senhores poderão acessar, porque esse tópico de princípios do direito ambiental é um tópico que eu tenho que iniciar e terminar, obviamente, para não quebrar o raciocínio. Portanto, claro, né? Este professor vai reservar o horário da próxima aula. Turma, todo mundo conseguiu visualizar bem a atividade pós-aula? Se alguém tem dúvida, me pergunta agora. Lembrando que o próximo horário é reservado para atividade pós-aula. Professor, com relação à atividade, esse texto que eu quero que a gente escreva é um texto de análise com relação à aula e também ao texto que tem aí de base. Tem o material de base, o senhor pode ler, pode utilizar suas palavras, uma crítica, pode fazer, obviamente, se for, né, uma resenha crítica, pode ser, ou o senhor simplesmente quiser sintetizar o conteúdo da forma que melhor lhe aprouver. Eu quero que você que o senhor leu e buscou tudo aquilo que nós tratamos agora dentro dessa atividade, que é o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Que eu tenho certeza que eu já consegui aqui em sala. É mostrar que os princípios surgiram a partir das conferências. Também a partir das conferências. Tá bom, doutor? Lucas, Gustavo, isso, pode falar. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vou parar de gravar aqui e vou deixar o ambiente agora para a gente sanar todas as dúvidas, tá? Já vou parar a nossa gravação, só um instante. Nós já estamos gravando desde as 19 horas. Já são 20 horas e 30 minutos. Só um instante.